Para lidar de maneira eficaz com os medos, nós precisamos primeiramente aceitá-los e depois procurar entender a mensagem que eles nos transmitem, que basicamente são duas, que é os medos preservadores, que são considerados naturais e preservam a vida, e os medos neuróticos, que transmitem mensagens sobre a presença de forças e potenciais naturais que precisam ser reconhecidos em nós, para que os usemos adequadamente, e são os medos que desenvolvemos por conta de nossas crenças de adequação, são medos projetados. E é imprescindível que compreendamos os nossos medos, a fim de, a partir dessa compreensão, lançarmos mão do nosso potencial de coragem para aí sim mudar o que precisamos no nosso jeito de agir e com isso termos condições de enfrentá-los e resolvê-los. Então o trabalho de elaboração dos medos começa como um autoquestionamento. Como é a minha natureza? Como é o meu ego? O que me leva a agir de uma determinada maneira? Qual é a raiz desse comportamento? E por mais que os medos possam atrapalhar e por mais estranho que seja, é possível que alguém não queira amadurecer e livrar-se dos seus medos na medida em que lhe é seguro esconder-se atrás deles, e isso vai fazer com que ele se acomode. Assim, para se livrar dos medos, é imperioso questionar-se, abandonar o comodismo e a visão de mimo que o indivíduo tem de si mesmo e da vida. Então, aceitar, entender, confrontar os medos é uma forma de autoconhecimento. O medo não vai embora sozinho, a menos que compreendamos porque conservamos determinadas atitudes e se efetuarmos modificações em nossas posturas. O que é que vocês têm medo? Medo de viver, medo de morrer, medo de doenças, do escuro, da água, da altura, de insetos, animais, perdas materiais, de perder pessoas queridas, medo que o mundo acabe, medo do futuro, claustrofobia, solidão, medo de sonhar, medo de dormir, síndrome de pânico, fobias, ou medo de serem vocês mesmos. Eis aqui um grande paradoxo, pois a natureza, através de leis e códigos evolutivos, impulsiona o homem a ser ele mesmo e a assumir responsabilidade pela sua integridade e se reaproximar da sua verdadeira natureza. Porém, os processos de aculturação, formação familiar e social lhe impõem crenças, decretos e defesas tais como que o afastam do seu ser essencial, o que lhe acarreta na realidade um grande medo de ser ele mesmo. Então o que é que acontece? Invariavelmente surgem os processos neuróticos e medos, e isso afasta e impede de ser a expressão da sua verdadeira natureza. Então, é importante entender que os medos fazem parte da nossa natureza, são mecanismos que preservam a vida. Não existe não ter medo de nada, sempre haverá certa apreensão, uma questão de tomar cuidado e observar melhor. De fato, se alguém não tivesse medo algum, com certeza seria um suicida em potencial, não é? Então o medo de morrer, de algo não dar certo, ou daquilo que não conhecemos ou não entendemos, é extremamente comum e saudável. E o medo nos impõe um sentido de alerta. Cuidado, vai com calma, presta atenção, pondera. E quanto ao medo de morrer, saiba que temos o nosso organismo e o chamado princípio de vida, cujo objetivo é preservar a nossa integridade a fim de cumprirmos o nosso propósito de existência, que é viver este fato presente em cada processo de encarnação. Logo, ter medo de morrer é absolutamente normal, porque a existência desse medo está a nos preservar justamente para que tenhamos uma vida boa e com responsabilidade. E nossa natureza sabe e considera um processo normal nascer, sabendo que um dia iremos morrer e que isso faz parte do mecanismo da vida. Porém, o medo neurótico de morrer é aquele que impede o de viver de forma saudável e responsável. E na realidade poderíamos dizer que quando o medo de morrer é muito intenso, significa que o indivíduo não está a viver a vida que gostaria.
ou não está a ser aquilo que gostaria de ser. Logo, esse medo de morrer, de forma lógica, existe como se estivesse a expressar: deste jeito não quero, prefiro dedicar este tipo de vida. Então é importante que vocês entendam tudo isto sobre o medo.